Beck Silva, uma ação da Copel, contra a Copel, e que agora está liberado esses recursos para a Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul. Como que foi o andamento dessa ação e os valores aí que estão liberados? Bem, é com alegria que eu me dirijo à população de Laranjeiras do Sul com essa informação extraordinária. Eu já venho, César Minotto, preconizando essa ação, porque afinal é uma ação pública de uma entidade pública, a Prefeitura Municipal, contra dois entes públicos, a União e a Companhia Paranaense de Energia. Eu nunca deixei isso no anonimato, mas a história é mais ou menos assim. O Valmir Gomes da Rocha Loures impetrou, ao seu tempo, uma ação contra a Copel e contra a União por conta de um imposto que a União cobrava indevidamente da municipalidade. Essa ação tramitou ao longo de mais de uma década e eu chego à prefeitura em 2005, recebo um telefonema de um advogado de São Paulo. Eram os primeiros dias do meu mandato. Esse advogado se apresenta ao Everson Mesquita e diz: há uma ação em andamento já há muitos anos, ela está parada porque os prefeitos anteriores se negaram a pagar uma peritagem para que a ação dê continuidade. Eu não consegui resolver isso com os prefeitos anteriores e gostaria de saber se há interesse do atual prefeito em dar sequência a essa ação. Era um período de muita dificuldade, a prefeitura estava num mar de dívidas e de dificuldades, mas mesmo assim nós vimos ali em 2005 uma luz no fim do túnel. Determinei que se pagasse o perito e a ação deu sequência. Eu trabalhei nesse processo ao longo de 8 anos, duramente. Chegamos a dezembro do ano passado e no dia 12, após uma vitória nossa no Tribunal Regional Federal em Porto Alegre, a Copel deposita o dinheiro numa conta judicial na Sexta Vara Federal em Curitiba. R$7.266.000. A prefeitura se apresenta para levantar o dinheiro, a juíza, de maneira inexplicável, determina às 2 da tarde a liberação do recurso, às 19h11, às 7h11 da noite, ela suspende a liberação do dinheiro e pede uma manifestação da União. A União era considerada no processo uma devedora solidária. Nós acionamos a Copel, executamos a Copel, envidamos os esforços para que a Copel parasse com os recursos que só estavam protelando o processo, e a Copel depositou o dinheiro, e a juíza não permitiu que o dinheiro fosse levantado, ou seja, transferido para as contas da Prefeitura de Laranjeiras do Sul. Ela pede a manifestação da União. A União se manifesta no processo, ainda no ano passado, pedindo a anulação da execução. A juíza não concorda com a anulação da execução, diz que o município está correto em receber o recurso, mas dá um prazo de 20 dias para a União estabelecer ou não um agravo. O fato é que ela deu esta decisão na véspera do feriado do Judiciário. E o prazo para a União passou a contar no dia 7 de janeiro. São 20 dias. O prazo termina no dia 27. Pois bem, mesmo sabendo que um eventual recurso nosso para Porto Alegre, para a liberação do dinheiro, não seria apreciado no meu período de governo, eu pedi ao procurador da prefeitura, o doutor Leopoldo Marocchi, que estudasse com os advogados de São Paulo
um procedimento recursal. O Dr. Leopoldo levantou os argumentos, repassou a São Paulo e nós fizemos, portanto, um agravo de instrumento, pedindo que se desconhecesse qualquer manifestação da União, seja por impugnação, por cancelamento ou por agravo, e que o dinheiro fosse, enfim, liberado à Prefeitura de Laranjeiras do Sul, mesmo que não fosse no nosso período de mandato. Porque uma ação de um prefeito não pode se ater ao seu período de governo. Ele tem que estar, toda e qualquer ação tem que estar sempre à frente, à dianteira. Um prefeito tem que ser também um visionário. E para nossa alegria, a Justiça Federal em Porto Alegre reconheceu o nosso recurso, reconheceu, enfim, o direito da Prefeitura de Laranjeiras do Sul e num despacho de 5 laudas, vou ler aqui apenas a parte que nos interessa, após toda uma narrativa do processo, a desembargadora Juíza Federal Vânia Hack de Almeida, que foi relatora no processo, no dia 16 de janeiro, decide: não vejo qualquer razão para impedir a expedição de alvará em favor do município de Laranjeiras do Sul, e determina, ao final do despacho, isto posto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para autorizar a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados em favor do município de Laranjeiras do Sul. Isso significa, minha gente, que a nossa prefeita, Sirlene Schwartz, se já não fez isso ontem, segunda-feira, pode hoje determinar que um procurador seu, devidamente documentado, se apresente na 6ª Vara Federal em Curitiba, que vá ao cartório e peça o levantamento do alvará. Com o alvará, vai à Caixa Federal e simplesmente, em minutos, transfere 7.266.000 para as contas da Prefeitura de Laranjeiras do Sul. Somados aos 350.000 que nessa altura dos acontecimentos a Prefeitura já deve ter recebido, porque estava autorizado no fim do ano passado, e que foi um dinheiro, Minotto, que a Copel pagou de multa por ter feito um recurso a mais em Porto Alegre, nós vamos chegar à cifra de 7.600.000, quase 7.700.000 reais. Essa é a verdade. Teve gente que disse que o tal dinheiro da Copel era um devaneio do prefeito Berto Silva, uma mentira de fim de eleição, uma desculpa por restos a pagar que ficaram e que não comprometem o bom andamento da administração da Prefeitura de Laranjeiras do Sul, e que no momento oportuno nós vamos nos debruçar sobre estes números para discutir com a população e restabelecer a verdade. Portanto, aqui está. A prefeita tem quase 8 milhões de reais à sua disposição no primeiro mês do seu mandato. Eu penso, Minotto, que não há nenhuma prefeitura no Paraná nessas condições. Um caixa desse. Que assume com uma única folha que venceria no dia 5 de janeiro e algo em torno de 1,5 milhão, talvez nem isso, de restos a pagar de fornecedores. Vamos admitir que chegasse próximo a 3 milhões de reais, muito longe dos 25 milhões que eu recebi de dívidas quando assumi a prefeitura. Com um crédito em conta, nesse momento, de quase 8 milhões, você ainda tem 5 quase de superávit. 5 milhões, para quem não conhece o orçamento da Prefeitura Municipal, é mais ou menos todo o IPTU de 5 anos inteiros, que o nosso IPTU chega aproximadamente a 1 milhão de reais por ano. Portanto, é uma gordura
absolutamente excepcional para que a nossa prefeita pare de choradeira, deixe de perseguir os nossos trabalhadores do serviço público e trabalhe em favor da população, porque o povo elege prefeito não é para ficar chorando em rádio, não é para ficar achando desculpa, é para governar, é para caminhar, é para avançar. Eu não persegui ninguém. Determinei, quando assumi a prefeitura, expressamente aos meus secretários, que não mudassem nenhum servidor de posição, que desse oportunidade a todos para que mostrassem o seu trabalho. Em 8 anos, não troquei um funcionário de setor, a não ser que fosse em comum acordo com o servidor, sempre para um posto melhor, sempre com o objetivo da promoção, nunca com o objetivo do retrocesso. Mas eu lamento que excepcionais trabalhadores estejam sendo colocados na geladeira porque eventualmente tomara uma posição nas eleições do ano passado. Se a prefeita tem essa preocupação em relação à posição política dos servidores públicos, eu penso que não deveria ter, mas se ela tem, eu lhe dou um conselho: cuide, preste atenção e coloque na geladeira, se for o caso, os traíras, aqueles que se serviram do erário e que traíram por razão ou por outra, porque quem trai uma vez certamente trairá novamente, enquanto aqueles que tomam posição porque são cidadãos de verdade, esses sempre haverão de merecer o meu respeito e o seu respeito. Foi um prazer ter conversado com a população de Laranjeiras através deste blog, que é uma sensação na nossa região e também em todo o Paraná.